volta. Em Minas Gerais, há ações para ampliar o acesso a tecnologias em sala de aula. Este ano serão distribuídos cerca de 62 mil tablets aos professores do ensino médio e ainda cada uma das 3.703 escolas da rede estadual vai ganhar um tablet de 10 polegadas e uma lousa digital. Confira mais detalhes na reportagem da nossa equipe. Smartphones, tablets e outras tecnologias digitais se tornaram cada vez mais comuns entre os jovens. Para acompanhar esta mudança e garantir os benefícios do mundo digital também no processo de aprendizagem dos alunos, a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais irá distribuir para as escolas públicas da rede estadual mais de 62 mil tablets. Todos os professores do ensino médio irão ganhar tablets como esse. E essa nova tecnologia, que muitas vezes é vista como uma diversão pelos alunos, pode ganhar um novo significado e ampliar as possibilidades dos professores em sala de aula. Mas e os professores? Estão preparados para lidar com um novo instrumento de trabalho? Não, tablet não, né? Mas outras tecnologias a gente tem acesso, mas aqui está sendo até fácil. E mesmo a gente não tendo, a gente não consegue ficar sem ver, sem buscar de um colega, de um parente, porque a curiosidade para esses recursos, ela é aguçada na vida de um profissional como a gente. Então, tendo eu posso enriquecer, aprender, estar em treinamento, trazendo para o meu lado também novos conhecimentos. A novidade não está só na utilização de um equipamento mais leve e moderno. A ideia é criar aplicativos educacionais para ajudar no aprendizado e atrair a atenção dos jovens em sala de aula. O uso dessas novas tecnologias aplicadas à educação, como os tablets, eles vêm contribuir para o professor trabalhar e facilitar a aprendizagem dos alunos, oportunizar e criar condições para que a aprendizagem efetivamente aconteça junto aos alunos. Trazer os professores para que eles, com a experiência de sala de aula, nos ajudem a montar os aplicativos que funcionem melhor dentro da sala de aula, o que vai associar a tecnologia ao processo pedagógico de ensino-aprendizagem. Um exemplo seriam os jogos educacionais. Os primeiros professores a conhecerem o novo equipamento de trabalho gostaram da novidade. No treinamento, eles receberam informações sobre o uso do aparelho e dos possíveis aplicativos. Então isso aqui é apenas um protótipo, um desenho de um aplicativo a ser desenvolvido. Então ele vai saber, por meio desse software, como que ele abre o aplicativo, como que ele muda de tela, como que ele arrasta, como, por exemplo, que ele vai arrastar um objeto. O texto é explicativo e ele executa a ação. A mudança tem que partir do professor. O tablet ele é uma ferramenta capaz de ajudá-lo a melhorar esse aprendizado. Além dos professores do ensino médio, todas as escolas estaduais de Minas Gerais irão receber um tablet de 10 polegadas e uma lousa digital, para complementar a utilização de outras tecnologias, como o projetor multimídia e os computadores. Nós estamos trabalhando para o crescimento tecnológico. Então a gente procura sempre colocar à disposição a tecnologia, mas sempre preocupando em como essa tecnologia vai ser utilizada, como ela deve ser utilizada, para que tenha o alcance do objetivo, que é o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Nós vimos então que além da entrega dos tablets, que também foi feita com recursos do governo federal, é importante a capacitação, né? Mas antes de ouvir a opinião dos senhores, nós vamos ver mais um depoimento. A professora Ana Karina Veiga, da Escola Municipal Ercília Silva Melo, em Eubank da Câmara, na Zona da Mata, também contou pra gente como utiliza a tecnologia em sala de aula. Sou professora e jornalista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalho em uma escola municipal que possibilita o uso de um notebook por aluno. Dessa forma, já fiz trabalhos com notebook na sala de alfabetização e criei um jornal audiovisual. Fiz com meus alunos a releitura da história do Patinho Feio com o tema Cuidando do Meio Ambiente. Tudo isso é publicado na internet através das redes sociais. Então, professores, professora Juliane, como que os novos professores, os novos educadores estão saindo da universidade? A universidade tem propiciado esse novo conhecimento, tem despertado esse interesse pelas novas possibilidades que as tecnologias oferecem? Então, a universidade ela faz parte desse contexto, né, da formação, do processo educacional, dos mesmos paradigmas
educacionais que nós estamos aqui abordando. E, na verdade, ela também tem dificuldade de vivenciar esses novos desafios na sala de aula, porque nós temos um modelo de educação baseado muito numa transmissão de informação, numa transmissão de conteúdos. E ela também está enfrentando esse desafio. Só que ela está enfrentando esse desafio através da formação dos seus alunos. Nós temos um percurso discente, que é um percurso onde é exatamente para os alunos se apropriarem de tecnologias que facilitem o seu processo de ensino-aprendizagem na sala de aula. A gente tem trabalhado com portfólio digital, com o uso dos mapas conceituais, uma série de ferramentas que possibilitam ao aluno uma outra forma de interação com o conhecimento que ele vem trabalhando em sala de aula. Mas mais do que isso, ele necessita do professor também estar utilizando essas novas mediações, não apenas para transmitir informação, porque me preocupa muito a possibilidade do tablet, claro que é muito bem-vindo, fico com uma imensa alegria, nós estamos participando também desse trabalho do Reinventando o Ensino Médio, mas ele não pode se transformar num livro didático que o professor apenas consome informação. O professor tem que ser o produtor também dessa informação, senão a gente não inova de fato, a gente tem uma nova ferramenta, mas continua o professor reproduzindo informações. Então, acho que o grande desafio para nós, da universidade, professores do ensino médio, do ensino fundamental no geral, é reverter um pouco esse paradigma educacional de apenas consumir conteúdos e informações, mas independente de qual seja a mídia, a tecnologia, sermos também produtores de informação. E aí sim a gente vai potencializar nosso aluno para qualquer mídia que surja, essa e tantas outras que virão. Uhum. Eu gostaria até de te perguntar, né, a sua experiência, porque esse é o nosso objetivo, né, de você criar autonomia, né, do professor também produtor, mas na sua experiência você tem visto isso na prática? Já está acontecendo isso? O professor ele produzindo o seu próprio conteúdo, o seu aplicativo, e também instigando o aluno também a produzir? Então, nós temos o projeto, a gente tem uma série de editais exatamente para o professor apresentar o seu projeto de produção dos materiais que ele precisa para a sua aula, né, em sala de aula. E aí nós temos vários projetos, professores com blogs, professores produzindo material multimídia, por exemplo, na área da semiologia pediátrica, na área da veterinária, na área de cálculo. Em diferentes áreas a gente tem produtos e que um vai motivando o outro, porque não é tão difícil assim, não é aquela coisa de outro espaço de produção, mas é possível estar produzindo, né, e com critérios pedagógicos. Então, na verdade, nós temos um volume grande de produção dos professores que ficam num repositório de objetos de aprendizagem, pode ser compartilhado por outros, é aberto, né? É um espaço público. E isso gradativamente vai, vamos dizer assim, possibilitando que outras pessoas enfrentem esse desafio. Na verdade, os professores eles têm muitos materiais, utilizam muita coisa, só que ele não sabe dar aquela produção necessária para isso ser compartilhado, para isso ser divulgado, ou para isso ser expandido em diferentes mídias. Então, acho que é um processo, é um movimento, sim, que tem acontecido e já tem muito material publicado. Eu não sei se vocês concordam, né, mas eu acredito que a produção do material ele requer assim, um conhecimento bastante grande do processo de aprendizagem do aluno e do próprio conteúdo. Sim, né? Sim. Então, acho que ele até enriquece também o repertório do professor e do aluno. Né? E para o professor, então, que está nos assistindo, que tem vontade de usar melhor as ferramentas que estão disponíveis, qual que é a dica de vocês? Por onde começar com tanta informação, com tantas possibilidades? Qual que seria a dica que vocês dariam para esse professor para começar a buscar? Bom, primeiro, né, eu acho que ele tem que identificar qual é a necessidade dele, né? Qual o objetivo dele, o objetivo de aprendizagem, né? Qual é o perfil do aluno dele, né? Qual é a diversidade da sala de aula e inclusive, que infraestrutura ele dispõe também, porque não adianta ele produzir um vídeo, né, de muitos megabytes e ele não ter uma banda, né, para rodar esse vídeo, né? Mas a primeira coisa é ele ter um objetivo, né? O que há um mundo, mas ele tem que saber qual é a necessidade dele, né? E daí ele partir então para selecionar um material, né? Uma das coisas que é importante também, evidentemente que a gente
cada dia que passa e promove programas, e principalmente os governos, né, nas 3 esferas, federal, estadual, municipal, programas que incentivam os professores a produzir esses materiais e tudo mais. Agora, a gente não pode esquecer que já existe uma quantidade grande de material disponível para o professor. E talvez o que falte seja justamente ele saber onde procurar isso. Eu dou uma dica aqui pelo Ministério da Educação, porque eu acho que é uma excelente medida que foi feita já há muitos anos no Brasil, e que isso também a Unesco tem uma parceria muito grande com o Ministério da Educação nesse ponto, assim como em outros ministérios também por todo o mundo, no sentido de que a gente tem um portal do professor, que já é uma grande ferramenta de pesquisa e de utilização de materiais, utilizando a questão das mídias, justamente para esse professor que está querendo inovar. Agora, concordo plenamente com a Ana, quer dizer, ele precisa saber primeiro onde ele quer chegar. Então, mais uma vez eu volto, quer dizer, o planejamento, antes de mais nada, é essencial. E mais uma vez eu volto também falando, o projeto político-pedagógico da escola, ou seja, onde a escola quer chegar, as reuniões de formação, as reuniões pedagógicas são importantíssimas para que se construam esse processo de onde se quer chegar na escola. Então, isso é essencial. Planejar-se, planejar-se, planejar-se. Esse eu acho que é a grande dica que a gente dá. Porque não adianta querer chegar em sala e querer abraçar o mundo com os pés, com as mãos, porque realmente é complicado, é difícil. Mas se ele se planeja, ele sabe com quem ele está falando, a gente não pode se esquecer que quando a gente se refere à questão da Secretaria Estadual, e essa reportagem é muito interessante na questão da distribuição dos tablets para os professores do ensino médio, isso foi uma opção também do governo federal, de atuar primeiramente com os professores, justamente para não chegar e passar um material desse nas mãos dos alunos, até para que o professor se aproprie mais dessa tecnologia, porque não é simples, e aí eu concordo plenamente com a Juliane, não é transformar o tablet num simples e-book, ou seja, numa leitura de um PowerPoint ou de um livro simplesmente digitalizado, porque tem uma diferença muito grande entre o livro digital e o livro digitalizado. Digitalizado é você simplesmente fazer uma fotocópia e colocar numa outra mídia, mas você tem o mesmo tipo de leitura. Então, quer dizer, tem que tomar muito cuidado com isso. E o tablet, ele é uma ferramenta riquíssima, principalmente para o professor, e ele precisa primeiro se apropriar. Então, aí entra também na questão da formação, quer dizer, não se pode também só... cada tecnologia nova se faz uma formação específica. Esse nosso professor, evidentemente, que ele precisa saber como manusear aquela tecnologia. Aí é uma qualificação e não uma formação específica. Aí é uma capacitação no uso do material. Mas esse professor, ele precisa, antes de mais nada, ele precisa ter uma formação de utilização desse tablet. E isso certamente também vai além da tecnologia propriamente dita, mas sim o que fazer com esse material. E não vamos esquecer também da importância do apoio do gestor. O professor sozinho fazer inovação é muito difícil. Então, fica aí as dicas, eu queria completar, né? Eu acho que antes de tudo, o professor, ao pegar essa nova tecnologia, ele precisa respirar. Respira. Durma, beba muita água, seja feliz. Porque é essa pessoa que vai interagir com a tecnologia. É ele que vai dar sentido para o uso da tecnologia. É dele que nós dependemos para o sucesso dessa tecnologia. Ela, por si só, ela não faz nada. Ela depende dessa pessoa bem com a vida e disponível para estar ali com os alunos. Então, essas importantes dicas, né, de vocês, professores, e a gente agradece muito a participação e a contribuição de vocês nessa roda de conversa, mas o nosso programa fica por aqui. Obrigada pela participação de você também que nos assistiu e contribuiu com o nosso programa. O Roda de Conversa é veiculado pelo canal Minas Saúde e vai ao ar toda segunda-feira em 2 horários, às 11h30 e às 17h30, com reprises às quartas-feiras, às 11h30 e às 18 horas. Nosso próximo programa, não perca, vai falar sobre ética e valores nas relações educativas. Envie suas dúvidas e sugestões. Perguntas para o nosso e-mail magistra.rodadeconversa@educação.mg.gov.br ou participe pelo telefone DDD 31 3379 8289. E claro, você também pode participar nas nossas redes sociais, as redes sociais da Secretaria de Estado de Educação. facebook.com/educaçãominas, sem o cedilha e sem o tio,
e twitter.com/educação, sem cedilha, sem o tio, MG. E obrigada a você que faz parte desta comunidade escolar pela participação no nosso programa de hoje, com as fotos, depoimentos que foram exibidos ao longo da nossa roda de conversa. E fique atento às escolas ao assistir o Roda de Conversa. Os servidores da educação poderão ser certificados pela Magistra. Para saber mais, ligue DDD 31 3379 8289 ou envie um e-mail para a Magistra. Acompanhe o Roda de Conversa e até o nosso próximo programa.